programa de hoje está aqui no Aras Clube do Cavalo e vamos mostrar para você como é o dia a dia de um adestrador de cavalo. O nosso personagem de hoje, além de ser o adestrador dos cavalos, ele é o proprietário do Aras Clube do Cavalo. Eu vinha de uma família que meus avós e meus pais, eles mexiam com o cavalo, então eles usavam o cavalo como transporte. Então eu fui criado com isso e eu comecei a pegar gosto por isso. Então, na verdade, assim, chegou a um certo tempo e eu falei, eu quero viver do cavalo, entendeu? Então aí eu parti pro lado profissional até. Comecei a fazer curso, comecei a me aperfeiçoar e hoje, graças a Deus, eu vivo do meu trabalho. Quantos anos você começou a fazer? A gente desde menino, mas com a parte de adestramento eu comecei com 18 anos. Antes de nos mostrar as habilidades dos seus cavalos, Elton fala sobre algumas necessidades que devem ser tomadas com o animal ainda no Aras. A necessidade do animal é o seguinte, a gente por ser encocheirado ou até no pasto, o ideal é a gente usa a raspadeira com a escova para a gente tirar o pelo que está em excesso e ver se às vezes o animal tem algum machucado, alguma coisa. Então o ideal de fazer pentear o pelo na verdade é o lado do pelo mesmo, né? Porque aqui se você pentear ao contrário, você vai ver se na verdade ele vai ver se o pelo velho está aqui ou não. Aí você mantém o sentido do pelo mesmo. Que em algumas localidades, como aqui na virilha aqui, ele tem o pelo ao contrário, né? Então você escova ele acompanhando o pelo. No Lusitano existe várias modalidades, né? Adestramento circense, o adestramento clássico, e existe o trabalho de rédeas longas, que na Europa é um show bem diferenciado por o cavaleiro não ter o comando em cima, ele tem o comando simplesmente das rédeas, né? Então esse cavalo, na verdade, a gente monta muito pouco, porque por ele ser um cavalo de rédeas longas, a gente aperfeiçoar mais o trabalho dele nesse exercício, entendeu? Uma coisa importante também no cuidado do animal é os cascos, né? Esse animal normalmente a gente ferra ele. Quando é algumas apresentações que vai em cimento, alguma coisa, a gente põe ferradura de borracha. E na grande maioria, 99% dos cavalos são ferrados com ferradura a ferro mesmo. Como ele agora, esses dias, a gente não vai trabalhar com ele, eu tiro a ferradura para dar um descanso para ele, porque a ferradura, na verdade, ela acaba segurando um pouco a sujeira, acaba afetando um pouco o casco, e por ferrar, né? Então, o ideal é a gente fazer a limpeza também diária. Porque o que acontece? Também a gente às vezes não vê, o animal pode pegar um prego, pode pegar uma pedra, alguma coisa assim, que pode vir a mancar ou até dar uma inflamação. Então por isso que é ideal a gente limpar todos os dias. Porque a ferradura no casco, ela funciona como um sapato. Então, às vezes, é bom deixar sem a ferradura para o casco respirar um pouco, entendeu? Porque é onde fica muita umidade, muita sujeira. Então, quando a gente deixa sem a ferradura, o casco respira melhor, entendeu? O cavalo, ele cresce, ele troca o casco dele durante um ano. Ele desce da coroa, essa parte de cima desce durante um ano, ele troca o casqueamento.
Então ele tem na verdade ele tem uma angulatura do casco que é necessária. O casco não pode ficar grande e nem muito curto, senão o animal sente. Então ele tem que manter essa angulatura aqui, que isso aqui chama quartela. Então o casco tem que acompanhar aqui, ó. Quando fica muito grande, a gente tem que grosar e cortar. A questão das rédeas longas, tem muitos cavalos que a gente mexe que não necessita de um celote. Esse aparelho aqui que a gente usa, que na verdade tem as argolas aqui que dão um controle maior nas rédeas. Por ele ser um cavalo um pouco mais quente, um pouco mais agitado, o celote acaba ajudando a gente a fazer esse trabalho. Isso aqui também é uma coisa interessante de frisar. Todo animal, tanto com celote ou com sela, quando a gente coloca a cilha, coloca a barrigueira, todo animal tem a tendência a estufar. Então por isso que seria ideal quando for cilhar um cavalo ou selar, você colocar a barrigueira, puxar o animal um pouquinho para depois ajustar, porque normalmente eles estufam. A questão da embocadura também, eu uso esse freio abridão nele, porque é um que ele aceitou bem. Necessariamente não é todos os animais que vão aceitar a mesma embocadura. Então, a gente trabalhando com o animal, a gente vê o que ele trabalha melhor. Tem animal que fica mais nervoso, tem cavalo que relaxa mais, trabalha melhor. Então, o que a gente usa nele é um freio articulado. O Profissões vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho você continua vendo como é o dia a dia de um adestrador de cavalo. Não saia daí. Conheça alguns motivos para você vir ao Caipibar, uma casa especializada em caipirinhas e coquetéis com e sem álcool, churrasco, caprichadas porções, comida boa e a certeza de um bom atendimento. Venha ou disque 3713-6866. Caipibar, o bar da caipirinha. Elton e Remanso já se apresentaram em diversos lugares, entre eles no programa Domingão do Faustão, no quadro Se Vira nos 30. Vem aí o cavalo pé de valsa. O Elton Petterly, trazendo o cavalo Remanso. De Poços de Caldas. Isso aí, Valsa. O Remanso. O Remanso já esteve aqui ou o Elton é o outro que veio? Não, outro cavalo. Outro cavalo. Que cavalo que é que você trouxe uma vez aqui? O mandarim. Que raça que é esse cavalo? É puro sangue lusitano. Puro sangue lusitano. Qual a característica dessa raça? Pra galera entender. Esse cavalo ele é um cavalo muito versátil. Ele é usado muito no adestramento clássico e no adestramento circense, que é usado na Espanha para shows lá. Ah, legal. E atenção, galera. O pé de valsa, o Remanso, tá a fim de participar da dança dos famosos, então vamos ver se ele tem jeito. Atenção, a hora e agora, se vira nos 30. Ei, garoto! Aí a nota da galera para os 30 segundos do Remanso, que quer entrar na dança dos famosos. Afinal, quando chove também lá em Poços de Caldas, diz que ele dança muito, a dança da chuva. Vamos ver. Papal americano.
O remanso consegue dançar também com o cavaleiro, não? Consegue. É mesmo? É. Elton nos mostra também como é feito o treinamento com o cavalo remanso antes das apresentações. Na verdade, isso aqui a gente tem que fazer um aquecimento antes, que é igual um atleta, né? Tem que fazer um aquecimento antes para depois começar a trabalhar. Você vê que quando ele sai da cocheira, ele acaba tendo um pouco mais de uma energia maior, entendeu? A ferradura já ajuda a manter mais a estabilidade, igual ele está escorregando, é por estar sem a ferradura. Aí depois que faz um aquecimento, aí. E a gente já pode começar o... E o exercício também, por às vezes a gente apresentar em lugar que tem muito som, normalmente o animal, as pessoas acham que o animal não vai ouvir que a gente está dando os comandos. Na verdade ele ouve, até tanto que você fica de olho na orelha dele, ele fica prestando atenção na gente aqui, ó. Onde eu tô, o que eu tô fazendo. A orelha do lado aqui, ele está olhando em mim, ó. Mesmo tendo outros animais ali, ele está prestando atenção aqui, ó. Aí. Tá vendo? Aí. O comando de voz é muito importante, ó. O animal aprende pelo comando de voz. Muita gente às vezes acha que o animal aprende só apanhando, e não é isso. O animal aprende no agrado. Um animal igual esse, ele está em treinamento há 10 anos, né? Que ele está com 13 anos. Quando eu comprei ele estava com 3 anos, então ele está há 10 anos. Então assim, hoje muitos movimentos ele não precisa ter a posição dos comandos, ele já ficou um cavalo já bem condicionado. Mas normalmente um cavalo para ser treinado, ele começar a ficar bom é 1 ano, para fazer alguns movimentos. Esse exercício de andar em pé, às vezes leva um pouco mais, que é um exercício que a musculatura do animal já tem que estar um pouco... Na verdade é uma atividade, né? Então ele tem que ter a resistência, ele tem que ter o condicionamento. Como todo trabalho, como toda profissão, a gente tem que primeiro gostar do que faz. Eu sou um cara privilegiado que eu vivo do que eu gosto de fazer. E o trabalho com adestramento no animal, a primeira coisa que você tem que ter é paciência. Você tem que ter um pouco, porque a gente está mexendo com o animal. A linguagem que eu uso não é a mesma dele, porque a gente fala, ele não entende pela voz. Então a gente tem que ter os comandos com ele. A agressividade, a gente ficar, começa a bater no animal, a gente perde esse contato. Então na verdade a gente tem que ter um contato um pouco mais carinhoso com ele. Lógico que às vezes exige correções, porque é um animal. E o cavalo, ele tem a dificuldade,
o adestrador, porque ele é um animal predado, então ele tem a tendência a fugir da gente. E a gente chegar a um ponto de um animal entender a gente pelo gesto, pelo tom de voz, às vezes, isso aí é o que gratifica a gente. Por quê? Porque o animal ele começa a gente ter essa interagir um com o outro, entendeu? Ele me conhece, eu conheço ele, então, na verdade, assim, se eu pôr outra pessoa para mexer com ele, em específico, vai ter um pouco de dificuldade, porque ele conhece o meu jeito, entendeu? Então, a força da rédea, a posição que a gente trabalha junto, entendeu? Ele fica me olhando de um lado que eu já sei que ele gosta, então, isso aí é um trabalho que a gente, no dia a dia, a gente vai tendo esse conhecimento. O adestramento em si, o trabalho do adestrador, a gente tem que ter um pouco, assim, entender um pouco, porque tem animal, a raça, principalmente o lusitano, por exemplo, ele é um animal que tem características de aprender mais rápido, é um animal mais inteligente. E a gente trabalha com outros animais também, com raça manga larga, com marchador. Então, o que acontece? Esses animais, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência para chegar ao estágio de um adestramento de um lusitano. All this talk about time for change, I can't help but wonder what's wrong with the same. Who I am already is all right with me, though I'm just as country. Eu sempre falo para os clientes, para o pessoal que compra animais da gente aqui, o ideal, isso aqui é muito importante, é lavar o embocador do animal. Porque, na verdade, a gente pega o animal, ele sempre tem algum alimento na boca. E quando a gente deixa secar na embocadura, a boca ele é muito sensível. Então, o que acontece? Pode machucar. Então, às vezes, além de ser uma coisa higiênica, a gente evita de machucar o animal. E depois do trabalho, o ideal, a gente dá um banho merecido, porque o animal, isso aqui é uma recompensa para ele, na verdade. Depois que faz o exercício, a gente dá um banho. Conheça alguns motivos para você vir ao Caipibar, uma casa especializada em caipirinhas e coquetéis com e sem álcool, churrasco, caprichadas porções, comida boa e a certeza de um bom atendimento. Venha ou disque 3713-6866. Caipibar, o bar da caipirinha. Agora chegou a hora de conferir a dica do meu amigo Pedro Soares. Pedro, é com você. Hoje a gente vai trabalhar com a apresentação de um currículo, né? Que seria o seu cartão de visita para a identificação dentro de uma empresa, de uma chance de emprego, de uma melhora de vida. Num currículo, há vários modelos na internet, onde a gente acaba tendo, como tem muitas pessoas que têm acesso, alguns modelos são muito rebuscados, muito cheio de detalhes, coisas assim. E a gente preparou um modelo de currículo básico, simples, que qualquer empregador, qualquer empresa tem esse direito e tem essa vontade, né, de trabalhar com a gente. Bom, para começar, a gente faz uma apresentação pessoal do currículo, nosso nome, né, de preferência alto, né, na parte de cima da folha. Depois a gente vem colocar o nosso endereço, né, de preferência completo, né, adiciona o bairro, a rua. Se a cidade for muito grande, a gente coloca o CEP também, em alguns casos até a zona, se é zona norte, zona sul. A data de nascimento é uma coisa muito delicada para ser colocada. Tem pessoas que preferem colocar a idade, né? E nesse caso, acredito que se você coloca a data do seu nascimento, ela é muito mais válida e o seu currículo vai estar sempre atual nesse sentido. Colocar documentos no currículo é uma coisa muito, como que eu posso dizer? Não muito constante. A não ser que você tenha vontade de trabalhar num banco, por exemplo, é interessante que você coloque seu CPF. Já para qualquer outro ramo, isso a gente evita, até porque documento é muito pessoal. E a CNH, para algumas profissões,
No geral, isso a gente passa já direto para os contatos, telefones, de preferência manter os telefones sempre atualizados, e-mail, caso tenha um telefone fixo, pelo menos para contato, caso o celular pode ser que não esteja tão bom ou que alterou o celular, deixar sempre um fixo, pelo menos para contato. Após a parte pessoal, a gente vai entrar em objetivos. O objetivo, cada pessoa ela tem que ter uma ideia do que ela quer fazer, de onde ela quer trabalhar. A parte de objetivo ela tem que ser clara, rápida, e ela pode ser separada assim. De repente, no ramo, a pessoa que quer trabalhar na área administrativa, por exemplo, e aí ela, dentro da área administrativa, tem várias sub-áreas, digamos assim. Então ela colocar separado por ponto e vírgula, nada que seja um texto muito grande. Após isso, após essa descrição desse objetivo, a gente vai chegar na formação acadêmica. Formação acadêmica, a gente vai colocar sempre a maior graduação que a gente tiver. No caso, eu vou pegar, por exemplo, se eu tenho ensino médio, eu coloco só ensino médio. Se eu tenho a graduação, eu já tiro o ensino médio e deixo somente a graduação. Com isso, eu vou chegar, por exemplo, uma pós-graduação, eu coloco a graduação e a pós. Aí, a graduação ela tem que ser pelo menos o limite. Cursos de especialização, eles vão entrar, no caso, embaixo dessa graduação. Os que forem acima, pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente coloca acima. Logo abaixo, a gente vai colocar no nosso currículo a experiência profissional. Essa experiência profissional tem que ser muito clara e muito rápida, né? Ninguém vai ficar com um currículo na mão lendo por muito tempo. Então você vai colocar o nome da empresa, a área que trabalhou, a data de admissão e de demissão, né, entrada e saída desse emprego. Se ele é atual, você pode colocar a data de início, né, a data de admissão até atualmente, pode colocar assim na frente, e descrever brevemente, pode ser em tópicos, essa questão das tarefas exercidas. Depois, a gente pode colocar cursos dentro do objetivo, cursos realizados. De preferência, por exemplo, eu trabalho como motorista, eu não vou colocar que eu fiz um curso de culinária. Né? Isso significa assim, colocar cursos relativos ao lugar que eu quero trabalhar, né? ao cargo que eu almejo, sempre assim. Bom, eu vou mostrar um currículo aqui para vocês, é um currículo totalmente fictício, né, do nome, só para a gente ter uma ideia de como vai funcionar. O currículo ele também não precisa ser muito grande, né? No máximo 3 páginas, já é o mais básico. Então aqui você vê a parte de apresentação pessoal, né? Sempre rapidinha, objetivos, a parte de formação e experiência, né? A formação seguida logo pela experiência. Aqui a gente já tem uma parte em branco, então aqui é a mais recente. Se eu tiver uma anterior, eu colocar aqui, e lembrando que se eu tiver uma experiência no meio desse termo aqui, no meio desse tempo, que não quer dizer com aquilo que eu quero trabalhar, a gente pode evitar de colocar ela. A área de cursos, algum curso que eu fiz, esse currículo aqui tem 2 páginas no caso, e depois a parte de idiomas e informática aqui embaixo. Então, vai ficando por aqui, essa é a dica do Profissões de hoje. Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. Well, we've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that dream somewhere behind. Slow down, you're gonna crash. Baby, you'll be screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. Elton nos mostra uma outra modalidade de adestramento. Nesta, o cavalo segue os comandos sem as rédeas. Tá, só depois. Isso aqui também é um trabalho que a gente vai fazer um aquecimento primeiro. A grande dificuldade desse animal é porque não tem
ele não tem rédeas, né? Então é diferente um pouco do controle do outro. Lá, lá. O adestramento em si é o mesmo, só que a forma de comando é diferente, né? Na verdade, a forma do exercício é a mesma, só que o comando ele está mais próximo de mim, né? No caso do cavalo de rédea longa, você trabalha atrás do cavalo, esse aqui você pode trabalhar do lado. Agora eu vou mudar o exercício. Desde que o treinamento, por isso que o treinamento, adestramento de animal, se fosse fácil, eu acho que também todo mundo ia querer adestrar o seu próprio cavalo ou o seu cachorro, né? O adestramento requer um pouco dessa questão de você entender o animal. You thought that I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half-tied. Liquor and love, they just don't mix, leave the ball or me behind. And don't come home but drinking with loving on your mind. No, don't come home but drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town and see what you can find. O cavalo só pode ser adestrado por uma pessoa. Esse é um cavalo um pouco diferente do cavalo de adestramento. Esse é um cavalo manga larga, um cavalo que é mais usado para passeio. Então a gente também tem a questão dos passeios aqui, se alguém quiser vir andar a cavalo, vir conhecer um pouco mais desse animal, vem fazer uma visita aqui e fazer um passeio igual o nosso amigo aqui. Aproveitando a oportunidade, eu, como um bom curioso, resolvi dar uma voltinha em um dos cavalos. There's bound to be a ghost at the back of your closet. No matter where you live, there'll always be a few things, maybe several things, that you're gonna find really difficult to forgive. Aqui a gente está no Aras Clube do Cavalo. O contato para quem quiser fazer uma visita, vir conhecer nossos animais é 35 9203 0255. A gente tem o site www.cavalosadestrados.com.br. A gente está na Estrada Cachoeirinha, é próximo ao Hotel Monreale. E a gente tem alguns trabalhos aqui, que a gente tem a parte de doma, adestramento, a gente tem aulas de equitação, a gente tem o trabalho com a ecoterapia e futuramente agora a gente vai montar uma casa de espetáculo equestre. A gente vai ter loja, vai ter restaurante aqui para atender o público. Então eu espero uma visita sua. E o sitiante da TV Poços também não perdeu tempo. Donizete montou no cavalo e mostrou que sabe mesmo galopar. O programa de hoje fica por aqui. Se você quer ver a sua profissão aqui no nosso programa, entre em contato através do endereço que aparece aí na sua tela. Semana que vem eu espero por você.
Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah.